Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje o podcast vai ser sobre inteligência artificial, né? Eu vou discutir um pouco sobre se é possível a inteligência artificial substituir a inteligência humana, substituir o ser humano, né? A gente sabe que em muitas tarefas isso já é uma realidade, né? Muitas tarefas repetitivas, muitas tarefas que a gente tinha como especificamente humanas, especificamente criativas, como criação de textos. Para a maioria dos casos, eu posso dizer que sim, a inteligência não só vai substituir, como já substituiu. Questões de tradução básica de texto é uma coisa que, que a inteligência artificial já consegue fazer. Eu não estou falando de tradução de textos literários, porque isso aí precisa de um certo refinamento que na minha opinião, é tipicamente humano, né? Inclusive, a escolha de contexto, escolha de palavras adequadas para determinadas traduções, isso aí é uma coisa tipicamente humana. Mas tradução básica de texto, sei lá, de manual de geladeira, isso já é possível, né? Isso já é a opção, inclusive, melhor que tem. Outros tipos de textos relacionados a, sei lá, campanhas publicitárias, coisas que realmente não precisa nada de um ano de fato. Eu trabalhei numa agência de publicidade, eu sei exatamente como que funciona a questão dos copywriters, né? A maioria deles, inclusive a gente fazia textos sem demanda, sem demanda não, sem a menor preocupação de qualidade, apenas a gente fazer um texto padrão que a gente tinha, sei lá, pensava em termos de templates também, né? Que era só para cumprir tabela, cumprir o horário, cumprir prazo, né? A gente sabe que a maioria dos textos que saem do copyright, tirando uma exceção e outra que tem alguma atividade realmente criativa, elaborada, que são os mais caros, né? Mas o do dia a dia era basicamente muito fácil ser substituído por inteligência artificial, né? E toda essa discussão a respeito disso deu origem a debates muito intensos sobre inteligência artificial, sobre consciência humana, né? E se é possível, se a inteligência artificial vai poder substituir os humanos de forma assim completa, né? E eu tô aqui com um livro chamado A Mente Nova do Imperador, do Roger Penrose, e A Mente Nova do Imperador sobre computadores, mentes e as leis da física, que ele entra nesse debate e destrói muitos mitos, né, que nós tínhamos, né, dentro desse debate, e faz uma análise bastante interessante sobre tudo isso, né. Bem, Roger Penrose é o ganhador do Nobel de Física em 2020, né? Então, só para vocês terem uma ideia que ele é uma autoridade no assunto, né? Primeiro eu vou falar um pouco sobre o alarmismo em torno da inteligência artificial, né? Segundo o Roger Penrose, né, toda essa discussão sobre os perigos dos avanços da inteligência artificial e a possibilidade dessa inteligência substituir a mente humana não passa de um certo alarmismo vulgar, né? Esse medo é alimentado muito por ficção científica, né? E pouca ciência, de fato, pouca filosofia. Não que figuras importantes da ciência, como o Marvin Minsky, né, que é um patrono, né, da inteligência artificial, não defendesse tal possibilidade distópica, né? Mas o interessante de Minsky é que ele fazia erros, ele tinha erros filosóficos muito patentes, né? Ele considerava a mente como computadores feitos de carne, né? E acreditava que a percepção da beleza, a percepção do humor, a consciência, o livre-arbítrio, eles poderiam emergir, né, de robôs com algum comportamento algoritmo complexo, né? Então, ou seja, a máquina poderia replicar aquilo que ele achava que era humano, que era estritamente humano, né? E existe um grande problema dessa questão, né? Que
o grande problema dos nossos tempos, na verdade, é que bons cientistas nem sempre produzem boa filosofia e, por outro lado, também bons filósofos muitas vezes não entendem de ciência, né? E, além disso, ambos raramente se aventuram em especulações místicas ou religiosas, né? É por isso que, vez ou outra, aqui eu trago Eliade, né? Mircea Eliade, Chesterton e tudo mais. Mas isso aí é outro papo, né? As considerações místicas e religiosas nem são consideradas da mesma estatura como essas outras, né? Filosofia e ciência, né? Na minha opinião deveriam, mas enfim, é o mundo que a gente vive, é o mundo moderno, né? A gente se fechou para o transcendente, então é isso, é o que tem, né? Mas eu acredito que filósofos da ciência, né? Bons filósofos da ciência, como o John Searle, né? Eles podem dar uma resposta satisfatória a toda essa bobagem que é veiculada, especialmente por cientistas, né? E especialmente por cientistas que são muito bons em suas áreas, mas não têm absolutamente nenhum contato com a filosofia, né? John Searle, por exemplo, argumenta que computadores não são essencialmente diferentes, computadores avançados não são essencialmente diferentes de calculadoras mecânicas, aquelas calculadoras feitas com roldanas, feitas... sabe, ele tem uma frase muito impactante, né, que a noção que a gente tem de entendimento, né, é uma noção muito específica, que não é uma coisa resumível no espectro computacional, né? Ou seja, um computador avançado ele entende as suas próprias operações da mesma forma que um ábaco entende, né? Um instrumento de cálculo antigo, né? Árabe. Não existe esse conceito para o computador, né? Isso é uma questão de filosofia, inclusive uma questão de filosofia básica, né? Para Penrose, né? Agora vamos para o Penrose, né? O Roger Penrose. O entendimento é um conceito ligado à nossa atenção consciente e não algo que pode ser verificado fisicamente ou mesmo matematizado, né? Essa apreensão, né, é essencialmente não computacional, né? No livro A Mente Nova do Imperador, Penrose, ele desenvolve uma linha de raciocínio que entrega a física, a cosmologia, a matemática, a filosofia para responder às perguntas fundamentais sobre o pensamento, sobre a consciência, sobre as próprias leis da física, né? Muita gente acha pode achar, né, que esse livro aqui é um livro tipicamente de filosofia, né, que ele não vai tocar em questões científicas. Não, mas as próprias questões científicas, elas, na sua própria definição, são insuficientes para poder fazer afirmações tão fortes como a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana, né? Quando a gente não sabe exatamente o que a gente está falando sobre o que é a tal de inteligência, o que é o artificial, o que é o natural, né? A gente não sabe desses conceitos. A gente não sabe os limites e não sabe se a inteligência artificial é de fato um conceito tal e qual comparável à inteligência normal que a gente tem, a inteligência humana, ou foi um termo que apenas foi tomado de empréstimo. Esse é um problema extremamente difícil para as pessoas que estão focadas em apenas uma área, né? Porque muitas vezes eles assumem alguns termos na literalidade quando são termos que são apenas referências ou apenas servem como metáforas para a expressão de algo que não é exatamente aquilo que ele quer dizer de fato, né? Não sei se ficou muito confusa essa explicação, né? Mas o Penrose ele tem essa preocupação muito grande da definição dos conceitos, definição das teorias e a delimitação de até onde os conceitos vão, até onde as teorias podem afirmar ou não afirmar alguma coisa, né? Penrose, ele inclusive ele faz parte de uma junta de pensadores que está cada vez mais atual hoje na academia, que é aqueles que acreditam que Albert Einstein estava correto ao suspeitar que a mecânica quântica ela estava incompleta, né? Ele sugere que o mistério da consciência ele se encontra entre a física quântica, né, que é a física
uh, qual que é o nome? Que é a física submicroscópica, né? E a física clássica, que é a física macroscópica, né? E é aí que a consciência se encontra, né? Aliás, o termo essa tendência acadêmica da filosofia da ciência é bem atual, né? Para Roger Penrose, o fenômeno da consciência, e isso aí é cada vez mais comum dentro da academia, dentro dos filósofos da ciência que tocam nesse assunto, né? O fenômeno da consciência ele não pode ser acomodado dentro de um contexto de teorias físicas, né? Pelo menos não dentro do contexto das teorias físicas atuais, né? Por conta disso, ele elucida que todos os aspectos da mentalidade, incluindo a existência consciente, não são simplesmente características da atividade computacional do cérebro. Aliás, em estrito termo, não existe atividade computacional em nosso cérebro, não existe o modelo computacional da mente. Isso aí é um mito que foi criado, né? O problema é que os debatedores, como eu disse, né, confundem analogias com a descrição da realidade, né? E é, antes de tudo, uma questão de entendimento dos conceitos. Eles erram na questão dos entendimentos dos conceitos, né? Roger Penrose vê a necessidade de elucidar conceitos complexos como máquinas de Turing, mecânica quântica, sistemas formais, indecibilidade de Gödel, espaços de fase, buracos negros, buracos brancos, radiação de Hawking, origem final do universo, cristalografia, estruturas biológicas do cérebro. Possivelmente eu vou fazer um podcast elucidando um pouco de cada termo, né, e dentro da visão do Penrose, né, e tudo isso, né, o domínio desses conceitos, pelo menos no âmbito mais básico, ele é essencial para se definir alguma coisa, se alguma coisa pode ou não ser substituída, né? Não há como definir qualquer coisa sem antes ter um certo domínio básico sobre essa imensidão de conceitos, e não são conceitos necessariamente inacessíveis, né? É lógico, se você for especializar em cada conceito, sim, né? Você vai precisar de uma vida para estudar esses conceitos, mas pelo menos a noção básica, correta desses conceitos, eles precisam ser entendidos, pois eles são conceitos dentro do debate público que estão subliminares, né? Mesmo que são ignorados pela maioria dos interessados, né? Uma das coisas mais interessantes do relato do Penrose, inclusive, depois que ele lançou esse livro, né, A Mente Nova do Imperador, é que, segundo ele, que não fez nada além de delinear os termos do debate e dar aos conceitos o seu mais rigoroso, científico e realista alcance, é notar que a ira dos que defendem o modelo computacional da mente foi similar ou pior àqueles que blindam qualquer assunto como matéria de fé religiosa. Ou seja, as pessoas ficaram meio bravas com o Penrose porque ele basicamente desnudou o rei e revelou que o rei estava nu. Ele revelou que muitas das discussões científicas que nós temos hoje, que pretensamente científicas dentro do debate público, né, muitas vezes são especulações sobre homens e máquinas que se demonstraram muito mais afetivas do que assertivas, né, muito mais afetivas do que científicas, né. É como se o Asimov, né, que apesar da genialidade como escritor, realmente ele encerrasse as discussões sobre as conjecturas ficcionais sobre inteligência artificial, consciência, sabe? É como se fosse um monte de nerd de ficção científica que está muito apegado, né, a esse universo que é extremamente interessante, né? Eu estou fazendo um livro de ficção científica, né? Eles se apegam muito a esse conceito, até é um apego estético, né? A gente entende estética não apenas na questão de apreciação, de arte, de sensações, né? Mas é aquele apego de sentir algo com um determinado assunto, é um apego estético, né? Então a maioria das pessoas que vão discutir sobre isso, elas têm um apego estético sobre o tema, e muitas vezes é um apego estético alimentado por literatura de ficção científica, né? Que não é a discussão científica de fato, né?
E muitas vezes esse apego é muitas vezes fundamentado em cientistas que não têm interesse filosófico, né? Quando a gente está discutindo sobre um assunto, né? Quando a gente está discutindo sobre alguma coisa que não seja estritamente técnica, como que os cientistas geralmente discutem, né? A gente está partindo para um campo filosófico. E no campo filosófico você precisa ter domínio sobre os conceitos filosóficos, né? Inclusive, as discussões sobre ciências, elas não são científicas, sobre a ciência. O que é a ciência? A ciência, ela é basicamente aquilo que os conceitos a definem como tal, né? Então, a gente pode ter discussões científicas, mas a discussão sobre ciência é uma discussão filosófica, né? E é por isso que é preciso ter uma base filosófica para poder discutir o que é ciência e, a partir dela, discutir as suas especificidades e todo o amplo e tentacular sua ampla e tentacular capacidade de se aprimorar e se aprofundar em determinados assuntos muito específicos, né? Bem, era isso que eu queria indicar para vocês, né? Eu indico para vocês o livro do Roger Penrose, A Mente Nova do Imperador. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Fiquem com Deus e até mais.